Edfest aconteceu, fazendo uma das maiores homenagens do próprio Iron Maiden à sua própria história. Porém, não vamos falar sobre Edfest. Vamos falar de um dos vocalistas talvez mais injustiçados do Iron Maiden, que é o Blaze Bayley, que foi o cantor do X Factor e o outro que eu esqueci o nome. Virtual Eleven. Obrigado. Isso que dá a não anotar tudo. São só dois, aí eu consigo decorar. Exatamente, só que eu lembrava que tinha o 11 no meio, mas era... Aí eu... Enfim. Virtual Eleven. Virtual Eleven. O Blaze Bayley, ele fez uma apresentação especial no evento, Isso. né? Na sexta-feira, dia 10 de julho. Isso, né? 10 de julho de 2026. Exatamente. E ele, obviamente, cantou as músicas dos dois álbuns. Isso. Né? Que ao longo dos anos foi sendo feita justiça a ele. Aos poucos. Aos poucos. Ainda, na minha opinião, não é o suficiente, principalmente o X Factor. Acho que eu já disse isso aqui em podcast, mas o X Factor é um dos meus discos favoritos do Iron Maiden. Sim. Eu entendi a mudança, eu não fui daqueles fãs que rechaçaram o Blaze quando ele entrou no Iron. Eu entendi que era uma coisa diferente, entendi que eles estavam procurando se afastar do vocal do Bruce Dickinson. Eles não queriam um clone de Bruce Dickinson, isso tinha um monte no mercado, tem até hoje. Eles queriam alguém com uma identidade um pouco mais própria. E depois, quando tu ouve, aí vem o mesmo assunto que a gente estava falando na terça-feira. Quando tu ouve a banda anterior do Blaze Bayley, o Wolfsbane, tu entende onde eles estavam querendo chegar. Sim, chamando ele pro Iron. Inclusive, foi falada da banda do Blaze, antiga, nova, etc., durante o evento, né? Então, acho legal pontuar essa coisa do Iron de saber homenagear a própria história e saber homenagear as pessoas que fizeram parte da história, né? Então, uma idade mais avançada aí, acho que eles estão começando a querer tirar o pé do acelerador um pouquinho, sabe? Né? Inclusive, hoje mesmo, dia 14, saiu a notícia de que eles já estão negociando com aquela empresa sueca, Pop House, sobre vender talvez parte dos direitos das músicas e da marca Iron Maiden, inclusive, visual e áudio, que é a mesma empresa que tem hoje os direitos do ABBA, que tem aquela questão dos avatares do Kiss e tal. Então, a ideia é continuar daí para frente, ou da além para frente, com alguma coisa do Iron Maiden, que é uma banda que sempre foi muito visual, né? Então tem certeza que eles vão conseguir fazer algumas coisas, talvez aí até bem legais. Sim, e como o Blaze Bayley anunciou também uma turnê latino-americana pro ano que vem, que ainda não saiu hoje também a notícia, Não temos informações de data, locais e tudo mais. Não temos no geral, nem ele tem, porque ele mesmo diz ali que né, ele vai fazer turnê e tal, mas não tem nada muito acertado ainda, inclusive deixou o contato lá da equipe dele lá no Instagram, para quem quiser entrar em contato, talvez marcar uma data. Então, se quiser o Blaze Bayley na sua cidade, é só procurar no Instagram aí, mandar um e-mailzinho para ele, que de repente a coisa pode ser agitada aí. Não é só querer, né? Tem que ter o cachê para trazer. Tem que querer, mas né, tem que querer e tem que querer também. Exatamente. E ele seria a turnê dos dois álbuns, né, dele do Iron. E eu acho que vai ser uma oportunidade muito boa. Eu vi o Paul Di'Anno em 2023, né? Ele pós-cirurgia e tudo mais, com problemas de voz, e mesmo assim, ele fez trocentos shows aqui no Brasil naquele ano. Sim, ele tocou uma turnê gigantesca, acho que foi mais de mês, inclusive, né? Isso, e no ano seguinte fez a mesma coisa, e foi muito bom, né? Tipo, pegando as condições que ele estava. Sim, né? Tem que entender que não é um show do Iron Maiden, tipo assim, né? Não vai ir esperando um show do Iron Maiden, não é. Exatamente. E aí eu acho que é legal pra caramba, né? E aí, voltando a esse ponto que eu coloquei, né? É saber rever sua própria história, saber homenagear sua própria história. Eles homenagearam o Paul Di'Anno também. Mas eu achei muito legal o espaço que eles deram pro Blaze no evento. Sim, com certeza. Né? Tipo... Porque o Blaze fez parte do Iron. Tá bem, foi pouco tempo ali, foi o quê? 5 anos que ele ficou, foram 2 discos e algumas turnês, acho que foram, sei lá, 3 turnês, mas tipo, enfim. Pra muita gente foi o primeiro contato com o Iron, tem uma geração inteira que o primeiro contato foi o X Factor ou foi o Virtual Eleven, né? Então, o Blaze fez parte da história, mesmo que alguns fãs mais radicais do Iron não queiram admitir isso, o Blaze teve no Iron Maiden, fez parte da história do Iron Maiden, escreveu músicas para o Iron Maiden, fez turnê e tal, então... É aquela coisa que é muito complicada, né? Tipo, você fica muito acostumado com um vocalista, quando troca, você vai sentir essa diferença, e aí a gente vai falar também de uma época muito diferente, né? Os anos 80, os anos 90,
tinha uma certa resistência a mudanças muito drásticas, né? Hoje em dia, Sim, tinha. não A é gente pode algo tão... citar fácil aí o caso do Motley Crue, né? Quando entrou o John Corabi, tipo, pra assumir os vocais, a banda acabou, vamos colocar assim, porque os fãs simplesmente não aceitaram uma troca de vocalista, né? Exatamente. E saiu um disco que na época foi excelente, tipo... E hoje em dia as pessoas não começam a olhar pra trás pensando, puxa, talvez né, não fosse tão ruim e tal, tipo, o disco é bom. Mas é complicado, é complicado. Não, é muito complicado, é muito Né? complicado. O fã acaba criando aquela relação quase parasocial, já tem um carinho com aquele vocalista, aí troca o vocalista, que é o frontman, né, a cara da banda, a voz da banda, aí o pessoal fica meio, pois é, tal. Isso que eu ia até comentar, que assim, é muito entendível, porque a gente se liga muito, né, arte, né, como a gente já falou várias vezes, envolve muito sentimento. Isso. E música, né, tem essa coisa de você ter aquela voz específica que remete a tal coisa, e por aí vai. Por exemplo, se o Sabaton trocasse hoje de vocalista, eu não sei como é que eu me sentiria. Não deixaria de apoiar a banda, mas não saberia como eu ia me sentir, porque eu tô acostumado... né? Exato. São 20 e tantos anos ouvindo o Joaquim cantando, né? Exatamente, né? A gente já ouviu o Battle Beast com a Marina e já tem uma diferença, mas tipo, não foi tão mexeu tanto assim, mas como ela também não saiu é um estilo tão diferente também, isso ajuda. E ela não e tem uma coisa que eu acho muito pontual nessa história toda, porque eu não lembro como é que foi a saída do Bruce na primeira vez, né? Mas assim, como a saída da Lorna foi tranquila, a entrada da Marina foi super tranquila pra todo mundo. Então, sim. A saída do Bruce não foi tranquila. Então, ainda você tem esse negócio. O cara entra numa banda que tá tendo uma confusão, né? E antigamente as confusões eram, na minha opinião, por mais que a gente tenha hoje redes sociais, etc., Arch Enemy que o diga, eu acho que naquela época, como é muito homem junto, que não sabe ser adulto, o negócio explode. Então, com certeza, né? Tanto que logo depois o Bruce saiu da banda e ele já lançou um disco solo, né? 2, na verdade, ali. Inclusive um deles com o Aiden Smith. Então ficou aquela coisa muito, né? Foi uma época difícil porque o rock e metal estavam numa baixa ali na metade dos anos 90, primeiro com o aumento do alcance, né, da popularidade do grunge. Isso causou com que o metal mais virtuoso, as músicas com mais solo e tal, fossem vistas como uma coisa ruim. Isso causou um problema em muita banda começou a tentar trocar, né, o estilo, tentar talvez se adaptar ao tempo. Nem todas conseguiram, tipo, então o Bruce saiu numa situação meio assim, aí entrou o Blaze Bayley, tipo, que era um vocal diferente, então, tipo, tinha uma série de coisas ali. Né? E o primeiro disco que ele lançou com o Iron, que é o X Factor, é um disco um pouco, como é que eu posso dizer, um pouco mais sombrio, um pouco mais dark, até o visual dele também da capa, e toda a identidade visual dele então ele é uma coisa também pouco puxada para baixo, assim. Então, eu ia comentar isso, tem uma experimentação ali, por mais que você veja que são músicas do Iron Maiden, porque tem as características do Iron Maiden, é muito sombrio e chega a ser até melódico em alguns aspectos, principalmente de letra, aquela coisa toda. E aí essa coisa virtuosa, né, que você comentou muito bem, cara, acho que a galera naquela época, obviamente, ia estranhar. Acho que se tivesse rede social, poderia estranhar até um pouco menos. Mas ainda acho que estranharia de qualquer forma. Eu acho porque que sim, foge muito. Foge muito do que era o Iron Maiden daquela época. Exato. E né, o Iron já tinha um estilo muito próprio, muito característico. E foram muitos anos foram mais de 10 anos aí lançando muito disco com o Bruce Dickinson. Nesse período de 10 anos, eles lançaram o quê? Acho que 8 álbuns. 9 álbuns com o Bruce Dickinson antes dele sair, né? Foi do Number of the Beast até, acho que Fear of the Dark ou No Prayer for the Dying. Não lembro qual veio primeiro. Eu sempre confundo qual dos dois que veio primeiro, No Prayer for the Dying ou Fear of the Dark. Os dois têm a capa azul e são do início dos anos 90, aí eu fico meio perdido. Justo. Mas um dos dois. Então, quer dizer, foram bastantes discos aí, então os fãs já estavam bem acostumados. Aí entrou o Blaze com uma coisa completamente diferente. A capa é uma coisa mais em 3D, que é uma coisa que não tinha sido feito antes. Todas as capas eram em 2D até então. Tem como eu falei, tem essa coisa mais pesada, assim, no sentido que tu vê que o clima é um pouco mais pesado do disco como um todo e tal. Talvez até seja isso que me atrai um pouco mais até para esse disco do Iron. Não ser tão tipicamente Iron Maiden, não ser aquele clichê. Pelo que eu te conheço, eu acho que foi exatamente isso que te atraiu. Por fugir totalmente da estética Iron Maiden, totalmente fora do normal, por assim dizer, que seria o Iron Maiden. E eu acho, cara, pelo que eu te conheço,
Entendeu? Né? Totalmente é a sua cara. Exato. Então, assim, né, resumindo, eu acho que os fãs de Iron Maiden deviam dar uma nova chance ao X Factor, ouvir ele com carinho, pega as letras, vai, tira uma horinha da tua vida ali, bota os fones, ouve o X Factor como ele merece ser ouvido, porque tem um disco muito bom ali, talvez esperando aí para ser descoberto por uma nova geração de fãs de Iron Maiden, e espero que o Blaze toque aqui pertinho de casa ano que vem, que talvez eu faça um esforcinho aí para ir. Eu acho que você tem que fazer um grande esforço pra ir. Porque eu já disse isso pra você. Pra mim, você é um fã de Iron Maiden que não admite que é tão fã de Iron Maiden assim. Eu sempre digo assim, tipo, eu gosto muito do Seven Son of a Seven Son e eu sempre digo que o Iron Maiden fez parte da minha formação. Só que não me representa. Eu discordo, mas isso é papo pra outro dia. Isso é papo pra outra história. Sessão de terapia fica pra outro programa. Com certeza. Meu irmãozinho, muito bom conversar com você sempre, cara. Sempre excelente. Sempre excelente. Pra vocês que estão nos ouvindo, assistindo, deixa o like, comenta, compartilha. Até a próxima. Um beijo. Falou.